essa querida amiga, a doutora Irvênia Prado. Quando eu perguntei para ela, como é que eu te apresento? Coisa complicada a gente apresentar gente muito importante, né? E ela disse, apresenta que eu sou amiga tua da Angelique, tá bom. Mas, na verdade, a doutora Irvênia Prado, ela é uma grande amiga, realmente, de todos nós. Tem uma vasta experiência dentro da doutrina espírita e, especificamente, nesse capítulo, que nos é um capítulo tão instigante, que é a questão dos animais, ela é uma autoridade. Doutora Irvênia Prado, médica veterinária, professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, se dedicou boa parte da sua vida como professora de anatomia e neuroanatomia da Universidade de São Paulo, e ela é uma das mais ativas integrantes do movimento médico espírita no Brasil e no mundo. E ela aceitou gentilmente vir até Pelotas para essas duas atividades. Hoje, apresentar um seminário, e vamos ter para isso até às 10 da noite. Ela vai conduzir o tempo todo, deixando vocês à vontade para fazermos perguntas para ela. E amanhã, às 20 horas, no Hospital Espírita de Pelotas, uma palestra pública, aberta ao público em geral, para Pelotas. Nós já falamos isso semana passada, vamos reforçar com vocês, que o apelo desse tema foi tão grande, está sendo tão grande na cidade, que nós estamos preocupados com o número de cadeiras e de lugares que nós temos no hospital, dado o número de pessoas que dizem que vão. Então acreditamos que possa haver uma superlotação do local. Então, eu sugiro a vocês que aproveitem bem hoje e amanhã vocês fiquem em casa, vocês não vão amanhã. Vai vir daqui. E se forem, é uma ideia que eu estou dando, se forem, e começar a lotar muito, vocês, gentilmente, como bons espíritas, ainda mais da Pelotas, vocês vão ceder o lugar para as pessoas que não são associadas, que já vão ter visto o hoje do doutor Irvênia. Acho que essa é uma ideia interessante para oportunizar aqueles. Eu acho que mesmo assim nós vamos ter problema com a lotação. Nós já conseguimos mais para 50 cadeiras para o local e realmente pessoas das mais variadas procedências estão nos informando que estarão presentes. Tá bom? Fica bem assim? Sem mais delongas, para a nossa alegria, para que a gente possa realmente aproveitar ao máximo a nossa querida doutora e amiga Irvênia Prado. Olha, eu pedi para ser apresentada por uma amiga do Sérgio da Genini, né, porque é um título muito importante do meu currículo esse. Então, se eu tivesse vindo aqui só para revê-los, eu já estaria muito feliz, né? Conhecer os seus filhos e ainda conhecer vocês, que eu estou muito feliz hoje, viu? Com esse motivo todo de conhecer esses novos amigos aqui do Pelotas. E também com a oportunidade de tratar deste assunto, a questão espiritual dos animais. Assunto com o qual eu me sinto comprometida. Eu vou contar para vocês como é que eu entrei nessa. Eu sou espírita de berço, né? A família do meu pai é espírita, o meu avô é que fez o centro espírita lá na minha cidade, no interior do estado de São Paulo. E depois eu fui fazer veterinária. Então, eu comecei a ver dentro da veterinária tanta coisa em relação aos animais e comecei a me perguntar, né? Aí a nova espírita viu uma coisa, viu a outra, fui lendo, fui acrescentando informação. Chegou uma hora que alguém me disse do plano espiritual Irvênia, divulga isso. Então eu escrevi esse livro, A Questão Espiritual dos Animais. E eu usei essa palavra questão, porque no dicionário questão quer dizer matéria em discussão. Então, quem veio aqui achando que eu ia responder todas as perguntas, já vai ficar sabendo que eu não vou responder todas as perguntas. Algumas têm respostas, outras ainda estão sob questão, ou seja, são matéria em discussão. Nesse livro tem bastante coisa. Eu falo sobre a mediunidade dos animais,
se tem ou se não tem, figuras animais no plano espiritual, por que os animais sofrem, espíritos da natureza, enfim, tem muito material. Não vai dar tempo de falar tudo hoje. Então eu fiz o seguinte, nessa primeira parte eu coloquei uma matéria que eu acho que é assim, dá para a gente discutir alguma coisa, e depois do tempo que sobrar, com as perguntas que vocês vão fazendo, vão aparecendo as outras questões das outras partes, tá bom assim? Então vamos lá. A questão espiritual dos animais. A primeira coisa que a gente pergunta é assim, os animais têm espírito? Mais adequado seria nós perguntarmos, os animais são espíritos, né, encarnados em corpos, né, orgânicos? Quando eu comecei a estudar isso, eu fui no livro dos espíritos, na Gênese, na Revista Espírita, e assim por diante. Quando eu chego na Revista Espírita, a Revista Espírita de Kardec, ano 9, 1866, o primeiro artigo tem esse título, As Mulheres Têm Alma. Eu disse, mas até tu, Kardec, né? Mas é claro que Kardec estava usando uma expressão instigante para considerar a respeito do preconceito que ainda existia naquela época a respeito das mulheres. E nesse artigo ele diz assim, que as mulheres foram consideradas seres sem alma durante muito tempo e que no concílio da Igreja Católica, depois de discutir o assunto, finalmente concedeu-se o conceito de que as mulheres teriam alma. Aí eu comecei a procurar que concílio era esse e a minha filha achou o concílio de Mâcon, na Gália, que agora é território francês, no ano de 585, constou da pauta desse concílio da Igreja Católica essa discussão se as mulheres teriam ou não a chamada alma imortal. E parece que a discussão se processou, a eleição aconteceu e nós ganhamos por uma margem apertada de 2 votos, né? À custa do que nós então passamos a ser consideradas a partir do século VI seres com alma imortal. Bom, se a gente considerar esse negócio, mulher tem alma, quem não tem alma, a gente vai, por exemplo, os escravos índios no início do período da colonização aqui, né, eram considerados também seres sem alma. Os escravos negros aqui no Brasil e em muitos outros países também eram considerados indivíduos sem alma, porque como é que o plebe ia conviver com isso, né, com essa barbaridade? Considerando que os indivíduos não tinham alma. Então, não ter alma em relação a seres vivos é uma mera estratégia de exercício de poder, porque quem não tem alma é coisa e com coisa você faz o que quiser sem nenhum remorso, né? Bom, então já resolvemos, as mulheres têm alma, os escravos têm alma, agora chegou a vez dos animais, não é? Então, os animais têm alma? Quem já fez essa pergunta foi Ernesto Bozano, um dos grandes escritores da literatura espírita. E nesse livro, em outro livro dele que se chama Manifestações Metapsíquicas nos Animais, ele relata mais de 100 casos de manifestações metapsíquicas nos animais, com aparição, materialização e uma porção de outros eventos, né? Então é isso que a gente está discutindo nessa noite, mas volto a referir esse conceito de que em toda a história da humanidade, você negar que um ser tem essa outra dimensão que nós estamos chamando de alma é uma mera estratégia para exercício de poder, né? Isso ainda acontece entre nós, é claro. Outra coisa que eu queria avisar a vocês é o seguinte, como essa matéria está em discussão, na maior parte do que nós vamos tratar hoje, tudo que eu citar, tudo que eu disser, eu vou citar a fonte, né? Então, por exemplo, lá, Livro dos Espíritos, questão 597, Livro dos Espíritos 79, Gênesis e assim por diante, porque vocês têm a oportunidade depois de ir no original e conferir o que está dito a respeito disso para a nossa discussão. Então vamos à questão 597 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sublinhei 2 palavras, inteligência e princípio. E eu queria mostrar para vocês por que Kardec propositadamente usou essas 2 palavras. Então vamos ao Livro dos Espíritos 79, olha o que está escrito lá. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos o são do princípio material.
Na Gênesis, capítulo 11, item 6, está referida a mesma coisa. No livro dos Espíritos 23, Kardec pergunta: o que é o Espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Na 76, lemos: os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Na Gênesis, capítulo 3, 11 a 13, lemos: isso, eles estão se referindo à inteligência, é atributo exclusivo da alma. Na 24 do livro dos Espíritos, aquilo vem vindo tanto de inteligência e espírito que Kardec chega a perguntar: espera aí, espírito é sinônimo de inteligência? Qual é a resposta? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem no princípio comum. Na questão 27 do livro dos Espíritos, nós temos o conceito de trindade ou tríade universal. Só existem 3 elementos no universo: Deus, o Criador, o princípio material afeta a matéria e o princípio inteligente ou espiritual afeta ao espírito, né? Então, por isso é que quando Kardec diz inteligência, ele está se referindo a qual dos 2 princípios? Ao princípio espiritual ou ao princípio inteligente, não é? Então, essa coisa de espírito e inteligência ficou uma coisa tão acoplada com a outra que Kardec chega a perguntar se espírito é sinônimo de inteligência. Então, nós podemos ver nessa sequência que estabelece-se um binômio indestrutível: espírito versus inteligência. De tal maneira que toda manifestação de espírito se faz por atos de inteligência, e onde haja atos de inteligência, a fonte disso é sempre o espírito, não é? Então, espírito e inteligência. Bom, vamos voltar à questão 597. Vocês entenderam por que Kardec pergunta inteligência e princípio nessa pergunta? Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Então ele está se referindo ao princípio inteligente ou princípio espiritual. A resposta é taxativa e direta: sim, e que sobrevive ao corpo, né? É direta. Eu pus esse lembrete para contar para vocês esses 2 casos. Quando eu estava estudando o assunto, eu estive lá em Salvador, fui visitar o Divaldo e contei para ele. Ele disse: olha, Ivene, eu tenho um caso interessante. E depois, quando eu escrevi o livro, eu escrevi para o Divaldo pedindo autorização para constar esse caso no livro. Ele me escreveu uma carta relatando de novo o caso e me autorizou a colocar no livro, então está no livro, que é o seguinte: certa vez, disse ele foi fazer uma palestra em Campo Grande e ficou hospedado na casa de Dona Maria de Viges, que então era presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Ao entrar na casa dela pelo portão, e o Miguel Sardano, lá de São Paulo, estava com ele, e ele assistiu uma palestra minha sobre isso. Ele falou: Evina, eu estava junto e confirmo o caso. Então, o Divaldo entrou no portão da casa de Dona Maria de Viges, e ele foi surpreendido pela presença de um cachorro, e ele teve um gesto assim de... Enfim, que o pessoal estudou, falou: o que foi, Divaldo? Ele disse: foi esse cachorro, mas tudo bem. Que cachorro, Divaldo? Aqui não tem cachorro nenhum. E ele disse: esse pastor aí, identificou a raça do cachorro. Esse pastor aí. Dona de Viges foi às lágrimas, me contou Divaldo, e disse: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu já faz meses. Então o Divaldo me disse: Vínia, era um cão espiritual, né? Então eu fico pensando que uma possibilidade, qual seria? Que o espírito do cachorro, o princípio inteligente, sobrevivendo à morte do corpo físico, ainda estaria retido no ambiente pelos laços afetivos que mantinha com a Dona Maria de Viges, né? Um caso muito bonito. Então. Outro caso é do Lorde. Esse caso do Lorde, o Lorde é um cachorro do Chico Xavier, tem muitas histórias do Chico a respeito do Lorde. Na década de 50, o Chico Xavier se correspondia semanalmente por carta. Naquele tempo a gente escrevia carta, né? Ele não tinha internet, nada disso, então era carta. É uma delícia escrever carta, até hoje eu adoro escrever carta, escrever cartão de Natal, né? É uma coisa que a gente vai perdendo, mas que é muito gostoso a gente manter essa... Então ele se correspondia semanalmente por carta com Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira. Vantuil de Freitas foi presidente da Federação por mais de 20 anos. E numa das cartas,
E esse caso está relatado no livro da Sueli Caldas-Schubert, que se chama Testemunhos de Chico Xavier. E ela conta o seguinte, que numa das cartas, Chico conta para Antônio de Freitas que o Lorde, o seu cachorro, foi ficando doente e ao desencarnar o Chico vê o seu irmão José, que já havia desencarnado, em espírito, vir acolher nos braços o espírito do cachorro. Vocês imaginem a cena, que deve ter sido maravilhosa, né? E Chico ainda continua. Nos meses que se seguiram, quer dizer, não foi só no dia seguinte, nos meses que se seguiram, quando José vinha a ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do cachorro aos seus pés, né? Do Lorde. Olha que caso mais bonito, né? Então, Divaldo e Chico Xavier, duas pessoas que nós respeitamos, né? Porque são ícones aí de trabalho, de dedicação aos postulados de Jesus, são duas pessoas que nos relatam um caso muito bonito, confirmando a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Bom, os animais têm então esse espírito, que nós preconceituosamente chamamos de princípio de inteligência, um espírito humano, né? E os animais reencarnam. Olha a questão 599 do Livro dos Espíritos. Pergunta: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Resposta: não. A alma dos animais não tem o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolher a espécie em que deseja encarnar. Então, os espíritos humanos zoófilos, que recebem os animais desencarnados, tratam deles e promovem a sua reencarnação, né? Na 601, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Essa questão está se referindo à reencarnação porque ela vem na sequência. A resposta é sim. Pela reencarnação, os animais fazem seguem uma lei progressiva exatamente como os seres humanos. E pus esse caso também para lembrar de contar para vocês. O Divaldo, cada vez que ele me vê e fala, Ervina, eu tenho mais um caso, ele conta mais um caso, né? Então ele contou o seguinte, que Chico Xavier tinha um cachorro que se chamava Dom Pedrito. O Dom Pedrito morreu atropelado. Diz que o Chico sentiu muito, porque o Chico sempre foi muito afeiçoado aos animais. Mas passou-se um tempo, o Chico ia andando pela rua e veio um cachorrinho, um filhotinho atrás dele. Emmanuel, segundo o Divaldo, disse, Chico, pare e olha para esse cachorrinho. E o Chico disse, por quê? Porque é o Dom Pedrito que está voltando para você. Então o Chico pegou o cachorrinho no colo, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo o relato de Divaldo, contado pessoalmente para mim, o Brinquinho seria a reencarnação do Dom Pedrito, né? Olha que coisa bonita. E tem muitos casos que as pessoas vêm me contar, muitos relatos, que nós temos que dizer assim, são sugestivos de reencarnação daquele animal e tal. E tem uma coisa também interessante, um dia o meu marido e Silvina estão telefonando para você de Portugal, da cidade do Porto. Eu disse, opa. Aí fui atender uma senhora, ela tinha achado esse meu livro lá numa livraria e ela gosta muito dos animais, tinha uma cachorrinha que se chamava Lili. E a Lili tinha morrido, ela ficou desconsolada com a morte da Lili. Aí ela ligou para minha casa, conseguiu, não sei como, telefone, e disse, professora, eu queria saber como é que está a Lili. Eu disse, olha, eu me considero uma estudiosa do assunto, mas eu não tenho mediunidade a ponto de saber como estava a Lili ou não estava. Mas eu disse, olha, a senhora tem tanto afeto pelos animais, não se prenda só a Lili, né? Falei, deve ter tanto animal abandonado, a senhora cuide de outros animais. E foi indo, ela aceitou minha sugestão. Um dia que ela estava passeando numa outra cidade, ela viu uma cachorrinha perdida, levou para casa e pôs o nome de Zizi. Então ela tornou a me ligar para saber que ela dizia, não, a professora há de ter uma inspiração se a Zizi é a reencarnação da Lili. Eu disse, olha, não importa isso, né? O importa é o amor que a senhora deu para a Lili e agora vai dar para a Zizi, o amor é que importa. Não importa se é o mesmo espírito, né? Mas são casos realmente muito interessantes e talvez sugestivos. Nesse livro do Ramiro Gama, ali dos casos de Chico Xavier, tem uma cena em que ele está conversando com o Ramiro Gama, se lembra do Lorde, está contando os casos, e ele faz essa expressão, né? Ah, sim, os animais têm alma e valem pelos nossos melhores amigos, né? Então o Chico tinha muita consideração por isso. Bom,
Além da inteligência, vamos ver alguns outros atributos da alma dos animais. Por exemplo, vamos falar de instinto e inteligência. Na Gênesis capítulo 3, itens de 11 a 13, então, existem alguns trechos tratando desse assunto, inteligência e instinto. Então, lá está escrito o seguinte: o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne, porém as precauções que ele toma em relação às circunstâncias do momento, sua previsão em como desempenhar o papel no momento, são atos de inteligência, né? Eu sempre sublinhei isso para destacar. Então eu fico surpresa que a Gênesis, a primeira edição da Gênesis, vocês se lembram que data é? 1868. Imagina Kardec e os espíritos aqui já estão falando de inteligência dos animais, quando a ciência acadêmica, a partir da década de 60, é que começou a produzir trabalhos demonstrando cientificamente que os animais são seres inteligentes, né? Porque aquela história, não deixa ser coisa, né? Sem alma, sem nada, para a gente poder usar e descartar sem nenhum remorso. Então, imagina, mais de 100 anos antes, a doutrina espírita já falava que os animais eram seres inteligentes. Olha na questão 73 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: instinto é independente da inteligência? Eu fiquei surpresa com essa pergunta. Olha que pergunta. Instinto é independente da inteligência? Resposta: não. Outra surpresa para nós, né? Porque culturalmente a gente diz assim, o ser humano tem raciocínio, tem inteligência, tá? Os animais agem só por instinto, não é isso que a gente ouve? Olha a resposta do Livro dos Espíritos. Não, instinto é uma espécie de inteligência. É uma espécie de inteligência. Então hoje eu faço a seguinte leitura. Eu acho que, e o André Luiz fala muito isso também no Mundo Maior, quando ele fala dos 3 andares da casa mental. O ser vai aprendendo as coisas, né? Aprende a sobreviver, aprende a se reproduzir, aprende a se defender, vai aprendendo. As coisas que ele já aprendeu e já automatizou, ele guarda no arquivo de memória, numa gaveta e põe o rótulo instinto. Então, o instinto corresponde àquilo que o ser vivo já aprendeu a fazer, aquilo para ele já é corriqueiro, ele faz automaticamente. Isso que é instinto, né? É como andar de bicicleta. Então, eu não sei andar de bicicleta, eu vou aprender. Aí eu aprendo a andar, eu pego sobre a bicicleta e saio andando. Então, essa coisa que você já aprendeu, automatizou, você joga nessa gaveta cujo rótulo está escrito lá instinto. Mas é uma espécie de inteligência. Por que Kardec fez essa pergunta? Isso tem assim uma conotação importante, porque mesmo no século XVII, Descartes, que foi um filósofo que, um dos indivíduos que promoveu a chamada Revolução Científica do século XVII, ele ainda considerava os animais, por influência religiosa, como seres sem alma, como máquinas automatizadas, dizendo que a sensibilidade, a inteligência como atributos do espírito eram só da alma humana, porque só quem tinha alma eram os seres humanos, aliás, quase que eram só os homens, né? A gente pegou uma rabeirinha aí, também veio ter alma a partir do século VI. Mas então essa noção de que os animais eram máquinas automatizadas, instintivas, ela permeou toda a nossa cultura e até hoje a gente tem esse resíduo. Então, por isso que essa pergunta de Kardec foi muito oportuna, se instinto é diferente de inteligência. E a resposta é essa: instinto não é independente de inteligência, é uma espécie de inteligência. Bom, quando a gente fala disso de instinto e de inteligência, eu achei oportuno trazer essa pergunta 849 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual era o homem em estado selvagem? Entenda-se esse selvagem, não selvagem índio, homem primitivo. A faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio já está relacionado a funções cognitivas. Olha a resposta: o instinto. Então, nas nossas primeiras encarnações, lá na época das cavernas, da pedra lascada, a nossa faculdade dominante era o instinto. Quer dizer, nós mal tínhamos aprendido a sobreviver e a reproduzir a espécie, que são funções bem básicas, né? Então, guarda essa questão aí, olha, 849.
Eu apresento para você essa criatura, que ela foi produzida em computação gráfica, e ela representa, ela é chamada de Lucy pelos antropólogos, carinhosamente, porque, eu vou falar já nos Australopithecus, é uma espécie de macaco da qual resultou todas as espécies do gênero humano. E o esqueleto mais completo que se tem é o de uma fêmea, que os antropólogos chamam carinhosamente de Lucy. Então, depois, por computação, eles acharam que a cara dela, o jeito dela seria isso daí, né? Então, estamos aí nas nossas primeiras manifestações, tentando assumir o período, como André Luiz chama, o período de humanidade. Animais de consciência. Então a gente fala, puxa, os animais têm espírito, os animais reencarnam, os animais têm inteligência, mas consciência, olha, vamos lá em Emmanuel e André Luiz. Emmanuel, em Alvorada do Reino, ele diz o seguinte: no reino animal, a consciência, a afeição de crisálida, movimenta-se em todos os tons do instinto e vai por aí afora, né? Então, vocês sabem o que é crisálida, quem não é da área da biologia? A borboleta põe os ovos, depois cada ovinho vira uma lagarta que vai comendo todas as folhas, depois ela se faz um casulo, fica uns 15 dias ali, depois emerge a borboleta. Essa fase dentro do casulo é a fase de crisálida, né? Então, uma fase de potencialidade. Olha André Luiz no Mundo Maior, capítulo 3. A crisálida da consciência, ele usa o mesmo termo, né? A crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio. Aí se acha em processo liberatório. Olha o que o André Luiz está dizendo, que coisa... É quase um atrevimento, né? Ele está dizendo que a crisálida da consciência reside no cristal, na pedra, a rolar no fundo dos rios, né? Nos seixos. Então está dando aquela ideia de que o princípio inteligente ele começa a atuar já nos minerais. Isso é uma outra questão, né? Então, animais de consciência. Os animais pensam. Se alguém saísse por aí fazendo uma enquete e perguntasse para cada um de vocês, os animais pensam, o que vocês responderiam? Não vale olhar a cola aí na parede. Os animais pensam? Os animais pensam. Então, André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, que se chama Pensamento das Criaturas, ele diz assim: o pensamento ainda é matéria, a matéria mental, que se transmite na angelitude em raios ultra super curtos. Quem quiser saber como é que agem os raios ultra super curtos, pode ver o belíssimo caso de Cipriana, que vem atender uma condição de obsessor e obsidiado. André Luiz e o mentor não dão conta, então chamam Cipriana no plano superior. Ela já tem o divino amor fraternal, ela vibra em raios ultra super curtos. Então, aquela camada de fluidos deletérios que envolve e interpenetra as entidades nos processos obsessivos graves, aquela camada ela só é trincada, só é rompida, como aquela britadeira que rompe asfalto, por raios ultra super curtos. Então eles chamam Cipriana, ela vem, é uma coisa maravilhosa. Então, quem quiser pode ir lá no Mundo Maior, capítulos 4 e 5. Continua André Luiz. A mente humana emite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas. Então ele diz, ondas longas é no nosso cotidiano, ondas médias quando a gente está assim mais, fazendo uma reflexão, fazendo uma prece, e poucos de nós, durante toda a encarnação, vibra alguns momentos em ondas curtas. Né? São momentos assim de de coisa muito sublime. E os animais emitem o seu pensamento em ondas fragmentares. Eu confesso para vocês que até hoje eu não entendi muito bem o que significam ondas fragmentares. Porque, então seria assim, pensa um pouquinho, dá um vazio, pensa mais um pouquinho. Eu acho que não é isso. Não é que eles pensam e não pensam, né? Não é aquela coisa liga e desliga. Deve ser um mecanismo acoplado à consciência da lei de causa e efeito, da consequência dos seus próprios atos. Então, como existem muitas espécies animais, milhares, é possível que já existam espécies onde esse pensamento já vai adquirindo essa coisa esse conceito de causa e efeito, né?
Então eu penso que é por aí, mas também isso ainda é uma matéria de discussão. Então os animais pensam sim, e emitem o seu pensamento em ondas fragmentárias, segundo André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade. Olha outra coisa interessante aqui. O cérebro, em relação ao ser humano, na visão dualista, ele é considerado o órgão de expressão da mente. Eu digo visão dualista porque dentro da neurociência existem duas correntes. Na visão dualista, considera-se que existe o corpo físico, o cérebro, e a mente é uma outra dimensão separada do corpo físico, né? Mas existe uma outra corrente muito forte na neurociência, que é unicista ou monista materialista, que acha o seguinte: só existe o corpo físico, o cérebro, e essas coisas como pensamento, consciência, vontade, são produtos do metabolismo celular, são chamados epifenômenos cerebrais. Por exemplo, um grande defensor dessa corrente monista materialista é o neurocientista português radicado nos Estados Unidos, Antônio Damasio. Damasio, ele diz assim no livro que se chama O Erro de Descartes. Ele diz que nós temos o nosso cérebro e por isso pensamos. Tanto que ele quer inverter o raciocínio cartesiano. Ele chama o erro de Descartes. Descartes disse: eu penso, portanto existo. Ele quer inverter, ele disse: eu existo, tenho cérebro, portanto penso. Então eu aqui, modestamente, fico pensando assim comigo: se eu ainda tiver tempo nessa encarnação e tiver competência, eu ainda vou escrever um livro que vai se chamar O Erro de Damasio, né? Porque não é por aí, né? Ele pode elucubrar o que quiser em termos hipotéticos, mas não colocar no livro dele, como ele coloca isso como ser uma verdade científica, né? Aí que está o erro de Damasio. Então, vamos lá. Mas quando eu comecei a estudar o cérebro dos animais, isso faz muitos anos, eu vi que as diferenças entre a estrutura do cérebro humano e do cérebro dos animais que têm cérebro, as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Eu costumo comparar assim. Vocês sabem aquele brinquedinho que a gente compra para os filhos e agora compra para os netos, né? Eu estou falando da minha parte, que são aqueles tijolinhos de construir casinha. Vamos supor que cada tijolinho daquele seja um neurônio. Então você pode pegar os tijolinhos, construir uma casinha pequena, uma casa maior e construir um grande castelo. Em relação à estrutura do cérebro, é assim também. Tem animais que têm um cérebro com um pouco de tijolinho, outros quadrados, e o cérebro humano é um grande castelo. As diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Então eu estou estudando isso lá na veterinária, quando de repente eu leio esse livro de André Luiz, No Mundo Maior, e eu fiquei assim encantada, né? Porque nos capítulos 3 e 4, André Luiz diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu disse: meu Deus do céu, achei a fonte que eu queria, né? E aí fui por aí estudando uma porção de coisa. Eu gostaria que vocês guardassem essa data. A primeira edição desse livro de André Luiz, No Mundo Maior, é 1947. Guarda no bolsinho aí que daqui a pouco eu vou perguntar para vocês outra vez, hein? 1947. Bom, então vamos lá. Então eu fui estudando isso daí, o cérebro vai se organizando e vai se formando aí. Então existe um denominador comum entre todas as espécies que têm cérebro. Então as nossas conclusões até aqui do que a gente estudou, vamos rever juntos para ver se vocês concordam comigo? Com base na doutrina espírita, né? nas obras que eu citei. Os animais têm espírito, ou melhor que seria dizer, os animais são espíritos encarnados em corpos de animais. Os animais reencarnam e evoluem. Tudo bem? Os animais são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito. E instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais já existe um despertar da consciência, lembra da crisálida? Nos animais existe a expressão do pensamento em ondas fragmentárias, ou seja, o pensamento é fragmentário, e nós podemos considerar também nos animais o cérebro como órgão de expressão da mente, segundo André Luiz No Mundo Maior. Tudo bem até aqui? Bom, vamos para frente.
quando eu estudo alguma coisa, eu gosto de ver o que a ciência acadêmica, como a ciência acadêmica enfoca esse assunto. Então, o que a ciência será que quer dizer sobre tudo isso que nós observamos na doutrina espírita? Então, a ciência, ela usa essa seguinte frase: os animais são seres sencientes. Então, aquela história cartesiana que os animais eram máquinas automatizadas, máquinas instintivas, a ciência já colocou de lado e hoje ela fala, desde a década de 60 para cá, os animais são seres sencientes. Esse termo sencientes vem do latim sensiens, que quer dizer que sente, que tem sensibilidade. E, consequentemente, nós temos que admitir que tem inteligência. Eu quero lhe fazer uma pergunta, se for possível. Vamos deixar para o final? É que tinha relação com a questão da inteligência. Então, mas o senhor guarda, por favor, que aí a gente discute no final, por favor. Então, os animais, todo ser que sente, ele tem que ser inteligente também. Porque você pega, por exemplo, uma ameba, que é um ser unicelular. A ameba está lá no meio líquido. Se você colocar um agente qualquer ali, que seja, por exemplo, uma partícula de alimento, ela vai reconhecer a partícula de alimento e ela vai emitir um pseudópodo e vai englobar aquele alimento. Se você puser um agente aversivo, ela vai ter um comportamento de retirada para trás. Ora, para sentir aquilo se é bom ou se não é bom, ou ter prazer ou não prazer, não sei quanto que a ameba tem de prazer ou não nisso, ela tem que ter uma função cognitiva para identificar o estímulo, né? Então, o sentir ele não é uma coisa isolada, ele está acoplado à função cognitiva. Então, quando a gente diz que os animais são seres sencientes, nós estamos automaticamente dizendo que os animais são seres inteligentes também, né? Não é uma coisa separada. Então, eu vou passar meio depressa uma porção de referências, só para vocês terem ideia de quanto trabalho e quanto estudo existe a respeito dessa questão da senciência dos animais e da inteligência dos animais. Por exemplo, eu escrevi um capítulo aqui, olha, está vendo meu nome aqui, Bênia Prada? Nesse livro, Instrumento Animal, Uso Prejudicial de Animais no Ensino Superior, patrocinado pela International. Então, o meu capítulo é Os Animais são Seres Sencientes, viu? Eu estou mostrando porque vocês quiserem saber mais a respeito disso. Do ponto de vista acadêmico, eu coloco tudo nesse capítulo aí. Mas tem muita coisa para frente também. Olha a National Geographic fazendo matéria sobre os animais. Essa edição brasileira, mas tem a edição em inglês, né? Os animais surpreendem, mentes que brilham. Os animais são muito mais espertos do que vocês imaginam. Essa matéria está muito bonita e tem dados muito interessantes. Esse livro, O Parente Mais Próximo, do Roger Fuchs, o Roger Fuchs é um biólogo americano. Durante mais de 30 anos, ele ensinou chimpanzés a linguagem gestual dos deficientes auditivos. Essa linguagem tem mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais e aprenderam a se comunicar livremente com os seres humanos e chimpanzé com chimpanzé. E ainda mais, começaram a ensinar os bebês que nasciam e os novos chimpanzés que chegavam aos recintos essa nova linguagem, né? Então, através dessa linguagem, eles mostraram atributos do seu psiquismo que a gente imaginava que eram atributos apenas da mente humana. Então, é um trabalho maravilhoso do Roger Fuchs. E aqui lá em São Paulo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo financiou essa pesquisa, que, aliás, ela foi orientadora do professor César Hades, do Instituto de Psicologia lá da Universidade de São Paulo, que faleceu a semana passada, com 69 anos. Eu ofereço um tributo aqui ao professor César Hades. Ele morava na região ali da Avenida Paulista, e ele fazia a caminhada dele durante a tarde, e ele foi atropelado numa esquina da Avenida Paulista, entrou em coma, e entrou em morte cerebral e foi sepultado a semana passada, né? Ele que foi orientador dessa pesquisa. Os nossos macaquinhos muriquis, olha a pesquisa sobre a linguagem deles, ele quase fala. Eles ficaram impressionados sobre a riqueza dos macaquinhos muriquis, né? Mostrando que eles têm comunicação e têm um conteúdo rico na sua linguagem, tanto corporal quanto linguagem oral. E esse indivíduo, Gregory Bateson, eu acho que ele foi um divisor de águas nesse movimento de pesquisas, mostrando que os animais são seres inteligentes. Porque na década de 60,
ele veio com esse enunciado: mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Porque antes se dizia assim, não, a mente é uma coisa só humana, e sensibilidade e inteligência são atributos da mente humana, né? Então, na Revolução Científica do século XVII, parece que eles combinaram assim: olha, como a ciência era misturada com a religião, atrelada com a religião, parece que eles combinaram aquele acordo: olha, a ciência vai ficar com o corpo e a religião fica com essa outra coisa, e a alma, seja o que for, né? E o Bateson teve o grande mérito de trazer novamente para o conteúdo da ciência o conceito de mente, que estava acoplado só à religião, né? Em relação aos animais. Então ele diz: mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Com isso, foi conferida essa dimensão de mente a todos os seres vivos, né? Mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Quer dizer, todo ser vivo sabe viver, sabe se reproduzir, sabe se alimentar. Então, é mais ou menos por aí. Então, nesse livro, A Pré-História da Mente, as origens cognitivas da arte e da ciência, fazendo um estudo bonito também a respeito da mente dos macacos antropóides. A mente dos cães, as mentes dos animais, do Dr. Griffin. Tem uma porção de coisa boa aí. E o Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, também tem trabalhos nos Estados Unidos, criador da teoria dos campos mórficos, que não é exatamente a mesma coisa, mas diz, lembra o conceito de perispírito da doutrina espírita, né? Porque ele diz que esses campos mórficos são campos eletromagnéticos que os seres têm e que emitem ressonância de um para o outro, através dessa ressonância sendo possível a transferência de informação. Então, Janine, você que é psicóloga, e o Sérgio, enfim, o pessoal que é da área, eu acho que esse conceito, ele dá embasamento para o conceito de inconsciente coletivo do Jung, não é? Porque se existe essa matriz eletromagnética que dá expansões de um para o outro, é através desse mecanismo subliminar que as informações podem se processar, né? E entre os animais também acontece isso. Existem estudos muito bonitos mostrando isso, né? Então, ele luta pelo reconhecimento científico da sua tese, que foi de doutorado, sobre telepatia animal. Ele acha que os animais, especialmente os cães com quem ele trabalhou, comunicam-se telepaticamente com os seres humanos. Os cães são os animais que há mais tempo convivem com o ser humano. Foram domesticados há aproximadamente 12 mil anos. Então, acho que viveu tão junto que, né, estão se entendendo. E nesse livro, já traduzido para o português, Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando, ele fala sobre essa possibilidade de comunicação telepática entre a mente humana e a mente dos cães. Vocês se lembram daquele livro de André Luiz, que ele fala que o cérebro é o órgão de expressão da mente, o trânsito da animalidade primitiva com a espiritualidade humana? Qual é a data mesmo? Isso, muito bem. Bom, eu estava com esse livro de André Luiz na cabeça, quando eu estou lá procurando minhas coisas, estou com esse livro aí, do Paul MacLean, que foi um dos maiores neurocientistas das décadas de 50, 60 e 70. O cérebro trino em evolução. Então, neste livro do Paul MacLean, O Cérebro Trino em Evolução, ele dá um conceito de que o cérebro humano é formado por 3 partes herdadas do processo evolutivo dos animais. Ele chama de formações reptiliana, paleomamífera, que é dos mamíferos primitivos, e neomamífera. Esse mesmo conceito que está naquele livro No Mundo Maior de André Luiz. André Luiz diz que a nossa casa mental tem 3 andares e que cada andar interage com uma parte do cérebro. E fala tudo. Ele só não usa a expressão cérebro trino, André Luiz, mas o conceito é exatamente esse do Paul MacLean. Quer dizer, a obra espírita antecipou de 21 anos o conceito de cérebro trino. Muito bonito esse estudo, né? Muito bonito mesmo. Eu fiz um estudo disso, um paralelo disso, nesse meu outro livro, A Alma dos Animais, e eu não trouxe porque o enfoque é só acadêmico, né? Eu fiz um estudo mostrando que as diferenças entre o cérebro humano e os animais é de natureza quantitativa e não qualitativa. Bom, esse primeiro bloco, então, nós tratamos da questão se os animais têm ou não têm espírito, né? Outra questão que eu queria trazer para vocês é essa aí, olha. O espírito humano evolui do princípio inteligente dos animais, né? Vamos ver o
que tem na obra espírita que eu achei. Kardec já tinha preocupação quanto a essa questão, porque no Livro dos Espíritos, questão 613, nós lemos o que está dito aí. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo alguns. Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça, ao gênero humano, sem passar pela fieira animal. Essa mesma expressão, essa mesma dúvida, esse mesmo debate está na Gênesis capítulo 11, item 23. Né? Então Kardec já tinha essa preocupação. E outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que Kardec e Darwin foram contemporâneos. Não é a única coisa interessante. Darwin editou A Origem das Espécies, o livro em que ele fala da evolução humana, em 1859. E a segunda edição do Livro dos Espíritos de Kardec, que é a tradução que nós temos na Casa Espírita da segunda edição, ela foi lançada 2 meses após A Origem das Espécies de Darwin. Tanto que a primeira edição do Livro dos Espíritos tem só 501 questões. E toda essa questão evolutiva dos animais, ela está depois. Vocês lembram da primeira questão que eu tratei? É a 597, né? Depois da 606 e daí por diante. E depois Kardec, um pouco mais amadurecido sobre o assunto, ele lança a Gênese em 1868 com 2 capítulos imperdíveis. O capítulo 10, Gênese Orgânica, e atrevidamente o capítulo 11, Gênese Espiritual. Eu não sei como não queimaram Kardec no foguinho, né? Queimaram só os livros dele. Porque já Darwin foi extremamente perseguido e ridicularizado por ter levantado a hipótese da evolução das espécies. E Kardec ainda lança a evolução espiritual. Né? Eu vou mostrar aí o que tem na Gênese, é surpreendente. Eu falei, não sei como não queimaram o próprio Kardec na fogueira e não apenas os livros dele lá em Barcelona. Bom, então vamos lá. No Livro dos Espíritos, questão 606A, Kardec pergunta, olha as 2 palavrinhas de novo, olha, inteligência e princípio. Mas Kardec era muito astuto, né? Muito. Olha as 2 palavrinhas de novo. A inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único. A que princípio ele estava se referindo? Princípio espiritual ou inteligente. Né? Resposta. Sem dúvida nenhuma. Olha a resposta. A inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único. Sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Olha a tradução, né? Porque naquele tempo os animais eram considerados tão, né? Que eram chamados de brutos mesmo, as feras, os brutos, né? A 607 é a seguinte: onde cumpre o espírito essa primeira fase? Ele está se referindo ao espírito humano. Onde cumpre o espírito humano essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamamos de humanidade. Então, essas 2 questões, elas são afirmativas de que o espírito humano evolui da sequência evolutiva do princípio inteligente dos animais, né? Mas eu quero deixar isso ainda sob questão. Na 607A, Kardec pergunta a mesma coisa. A alma, eu estou esclarecendo, humana, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Porque esse assunto era tão controvertido, era tão discutido, que Kardec torna a fazer a mesma pergunta, né? E a resposta é nesses seres, e aqui nesses 3 pontinhos continua, que estáis longe de conhecer inteiramente. Eu fico me pensando, põe longe nisso, né? Que o princípio inteligente se elabore e saia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, a resposta está dizendo que o princípio é o mesmo, só que vai indo, vai se transformando. E a gente, para fazer a diferença, não, nós somos seres humanos, temos espírito. Ainda tem espírita que quer que a gente refira o espírito humano com letra maiúscula. E os animais, princípio inteligentinho, assim, né? Princípio inteligente. Então, imagina, meu Deus, já não chega a ter sido criado por Deus, precisa fazer essa separação, né? Mas olha na Gênese de Kardec, capítulo 11. Kardec coloca esse título instigante: hipótese sobre a origem do corpo humano.
Porque se vocês refletirem bem, como é que apareceu o corpo humano aqui no planeta? Já tinha bactérias, já tinha seres multicelulares, já tinha uma porção de espécies animais, né? Centenas, milhares de espécies animais, e o corpo humano apareceu como aqui, né? Então ele lança um estudo sobre a forma hipotética, bem metodológico, porque a ciência trabalha com hipóteses, e ele fala, hipótese sobre a origem do corpo humano. Olha o que está escrito no item 15. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Aí é que eu digo, eu não sei como não queimaram Kardec. Porque olha o atrevimento dessa citação, né? Porque teria outro jeito de encarnar espírito humano aqui, que não fosse algum corpo que já existia, não é? Corpos de macacos teriam sido muito adequados. Mas vamos para frente. Olha no item 16 do mesmo capítulo. Nós lemos lá. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferenciam do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. Vocês lembram daquela questão que eu já citei, 849? Que a inteligência do homem primitivo pouco diferia dos anteriores? Qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante? O instinto, o livre-arbítrio, o instinto, né? E aí no meio continua o item 16. Os corpos de macacos melhorados deram origem a uma nova espécie, a espécie humana, a qual pouco a pouco se afastava do tipo primitivo, que era o macaco, à medida que o espírito progredia, né? Isso está lá na Gênesis, vocês podem conferir. Olha o que Emmanuel dizia a Caminho da Luz. Os antropóides, antropos do grego quer dizer homem, e o sufixo oide semelhante. Então, hoje os antropóides são chamados hominoides pela biologia e pela antropologia, né? São os macacos mais parecidos com o ser humano. São os sem cauda, o gorila, o orangotango, o chimpanzé. Então ele diz, os antropóides das cavernas espalharam-se pelo globo, formando os pródromos, os modelos das raças futuras, as entidades espirituais imprimindo-lhe as novas expressões biológicas. Porque através da indução dos espíritos que trabalharam com isso, começou a acontecer mutação nesses corpos de macacos para que eles pudessem acolher os espíritos chamados humanos, né? E olha o que Emmanuel diz no prefácio do livro Os Mensageiros de André Luiz, cuja primeira edição é de 1944. Do chimpanzé, a lei de herança, eu estou explicando genética, né? Continua no homem com ligeiras modificações. Isso que Emmanuel está dizendo aqui em 1944 é o resultado do projeto Genoma dos anos 2000, que a diferença de código genético do ser humano e do chimpanzé é de menos de 1%. Exatamente o que diz Emmanuel no prefácio do livro Os Mensageiros de André Luiz. Bom, o que a ciência diz a respeito disso que está na Gênese, né? Eu fiquei tão preocupada com isso, pessoal, que há uns anos eu me matriculei como aluna especial lá no Instituto de Biociências da USP, numa disciplina chamada Evolução Humana, ministrada pelo professor Walter Neves, que é o Papa da Evolução Humana aqui no Brasil. Toda quarta-feira eu fui lá durante um semestre à tarde e fiz a disciplina, para tirar isso aqui a limpo, né? Então a ciência diz assim, o gênero humano evoluiu do Australopithecus, uma espécie de macaco, que embora macaco já tinha postura quase totalmente ereta, pelo estudo da planta dos pés, do ângulo de inserção da cabeça do fêmur no acetábulo, pelas curvaturas da coluna, enfim. E ele teria vivido essa criatura no sul da África há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. Então por isso que ele se chama Australopithecus. Lembra da Lucy que eu apresentei para vocês? É o esqueleto mais completo que se tem de Australopithecus, né? Então, a ciência acha que nós viemos dessa criatura. Então, segundo o professor Rodrigues, que também é lá da USP, eu não só li esse livro dele, como assisti um curso que ele deu sobre isso, por isso que eu estou citando ele como referência. Esses dados aqui são extremamente variáveis segundo a fonte. Cada autor dá uma data diferente, mas vamos ficar com esse do professor Rodrigues. Eu peguei algumas espécies
para a gente fazer o comentário que eu quero fazer em seguida, né? Então, a partir do Australopithecus, que viveu há mais ou menos 13,5 milhões de anos atrás, nós teríamos aqui, olha, os crânios, lá da esquerda para a direita. O Homo habilis, que teria vivido mais ou menos há 2 milhões de anos. O Homo erectus teria vivido há 1 milhão de anos. O Homo sapiens, 500 mil anos, e a nossa espécie, que é recentíssima. Homo sapiens sapiens, que tem só 35 mil anos, né? Bom, vocês já podem, eu vou voltar nesse slide, mas vocês já podem ver se houve diferença no crânio, que é a parte óssea da cabeça, entre as diferentes partes. Por exemplo, aqui é a região frontal na testa, aqui em cima é a parietal, lá atrás na nuca é occipital e aqui em cima da orelha é temporal. Então, dá uma olhada já que aconteceu modificação nessas 4 partes, qual delas que se modificou. Eu vou voltar nesse slide daqui a pouquinho, né? Bom, então, do que nós já vimos desse segundo segmento, eu quero tratar com vocês alguns questionamentos aqui, já que a gente está num grupo pequeno e dá para a gente fazer isso, né? Primeiro questionamento: características do cérebro humano. Os antropólogos tinham muito interesse em saber como é que era o cérebro dessas espécies do gênero humano, né? Então, nos fósseis não tem mais cérebro, mas como tem o crânio, que é a parte óssea da cabeça, se você medir o volume da cavidade do crânio, você tem uma ideia do tamanho do cérebro, que fica dentro da cavidade craniana. Porque no crânio tem 2 partes. A parte da frente, correspondente à face, é chamada de viscerocrânio. E a parte de trás, que tem a cavidade que contém o encéfalo, é chamada de neurocrânio. Então, eles mediram o volume, a capacidade volumétrica da cavidade craniana, e com isso se tem uma ideia do tamanho do cérebro. Então é assim, olha, o Australopithecus, o tamanho da cavidade craniana, 450 centímetros cúbicos. Homo habilis, 650. Homo erectus, 900. Sapiens, 1350. E a nossa espécie já está chegando a 1500. Então, os antropólogos, o professor Sérgio de Almeida Rodrigues discute isso nesse livro. Ele diz assim: os antropólogos e biólogos vivem procurando um tal de rubicão cerebral. O que é isso? Rubicão é um termo que expressa um limite bem preciso. Tem raízes históricas que eu não vou entrar nisso, mas é assim: existe um limite absoluto bem preciso entre o que seja cérebro de macaco e o que seja cérebro humano? Então, estão pesquisando. Até hoje não acharam. Por quê? O coitado do Homo habilis, tem antropólogo e biólogo que põe ele para lá da linha e tem outros que põem ele para cá da linha. Alguns aceitam ele como pertencente ao gênero humano, outros não. Porque a cabeça dele mais parece de Australopithecus do que das outras espécies do gênero humano. Então existe uma dúvida, ele está sempre em dúvida se ele é Pithecus macaco ou se ele já é do gênero humano. Então eu digo, mas meu Deus, eu não estou procurando tanto esse elo perdido aqui no planeta Terra, é o Homo habilis, né? Pois está se discutindo até hoje se ele é macaco ou é ser humano. Bom, mas vamos ir, esse é o primeiro questionamento. O Homo habilis, então, que é o chamado homem habilidoso, porque ele já lidava com lascas de pedra, ele teria vivido então há mais ou menos 2 milhões de anos lá no sul da África, pesava entre 30 e 40 quilos e tinha 1 metro de altura. Bom, em 2010, não chegasse já esse estudo do rubicão cerebral, em 2010 acharam na África mais 2 fósseis de Australopithecus da espécie Sediba, com uma idade mais recente. Ele é mais recente do que o Australopithecus. Aliás, ele é mais velho que o Australopithecus. Então, ele é mais recente. O Australopithecus que acharam é mais recente que o Homo habilis. Então, mais uma razão para o pessoal falar: não, está vendo como ele não é ser humano? Puseram ele para lá. Então, ele está sendo rebaixado à condição de Pithecus e não mais de pertencente ao gênero humano. Vocês estão vendo que eu estou trazendo isso para vocês porque isso está batendo com o que está na Gênese. Não é? Toda aquela história que está na Gênese, a ciência está batendo direitinho com o que está lá. Não é? Então, por isso que eu digo, esse cara aí é o tal do elo perdido. Então, esse é um questionamento que eu estou trazendo